Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lúria Giroto Alinqueves, sou escritora, roteirista, atriz e advogada. E hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a escrita cinematográfica, ou seja, sobre a produção dos roteiros. Primeiro, o que a gente precisa ter em mente é que um filme, ele acontece a partir de uma história, né? E essa história é escrita através de um roteirista. O roteirista, ele que imaginou a história, ele que criou cada personagem, cada diálogo, né? Então, o roteirista é a primeira pessoa que tem o contato com o filme, né? Ele que vai fazer o filme ter vida. Porque primeiro a história tá ali no plano das ideias, e aí ele começa a escrever sobre a história, sobre a mensagem que ele quer passar. Então, como eu tinha falado para vocês numa outra aula sobre literatura, na escrita do roteiro também não é diferente. Primeiro você sente qual a mensagem você quer passar, qual a história você quer contar, quais são os personagens que vão estar dentro do enredo, e aí você começa a esquematizar a tua história. Diferentemente da literatura, no roteiro a gente tem uma escrita mais profissional, uma escrita profissional no sentido mais técnico, tá? Porque a literatura também é extremamente profissional, mas eu digo, ela é mais limitada, a escrita audiovisual, porque ela tem que ser muito técnica, ela tem que ser condensada e ser muito objetivo. Por quê? Primeiro ponto. Quando a gente escreve um roteiro, a gente não está escrevendo para os leitores. A gente está escrevendo para um diretor e para os produtores, né, que vão ter esse contato com o filme. Então, o que os produtores, os diretores querem? Coisas mais objetivas, né, para que eles possam produzir. Então, o roteiro, ele é um esqueleto, um manual de como o filme é feito. Vou começar de trás para frente, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Por exemplo, essa cena está acontecendo dentro de um parque, tem duas pessoas e elas estão próximas ali estão tomando sorvete. Então, a primeira coisa é uma cena externa, no parque, de dia. E aí, o roteirista precisa colocar: é um parque, esse é um parque grande ou pequeno? Tem várias árvores ou não? Tem banquinhos ou não? Os personagens estão em pé, caminhando, ou estão sentados, conversando? Então, essa escrita, ela funciona diferente porque você dá comandos pro diretor. Você deixa quando ele lê, ele precisa entender onde, quando, porquê, de que forma, quais são os diálogos, para que então ele possa fazer o filme acontecer, né? Então, a primeira distinção entre a literatura e a escrita audiovisual é essa, que na literatura a gente tem essa margem para fazer com que o leitor ele viaje, que ele imagine, né? E quando a gente faz um roteiro, escreve um roteiro, a gente tá mandando para um diretor. Então ele não quer viajar. Ele quer saber como, onde e aí ele provoca a viagem através de imagens. Um roteiro nada mais é do que palavras que posteriormente se tornarão imagens. Então essas palavras elas têm que ser muito bem colocadas, né? Não dá para colocar, é uma casa. Mas que casa? Que tipo de casa? É uma casa azul? É uma casa velha? É uma casa moderna?
E já na literatura, quando a gente fala uma casa, a gente pode deixar que o leitor tenha essa imaginação de criar na sua cabeça. Ah, eu imagino que a casa seja assim, né? E o outro leitor vai imaginar, não, eu imaginei uma casa completamente diferente. O que difere na escrita audiovisual, que essa casa tem que estar bem explícita. Porque eles vão ter que, o diretor e o produtor, eles vão ter que locar um estabelecimento. Ou seja, eles vão ter que procurar uma casa e essa casa tem que ser igual a que está escrita no roteiro. Então, não tem brecha para imaginação. Ela precisa ser uma escrita direta, né? Uma escrita que não tenha uma margem muito grande de interpretação. O que mais me chama atenção na escrita audiovisual é que vai tomar vida posteriormente. E fica muito mais fácil para o espectador ele ver, né? Não são todas as pessoas que gostam que têm o hábito da leitura, mas o hábito de assistir é muito mais fácil para muitas pessoas. Então, é como se a gente estivesse fazendo um livro e esse livro ele acontecesse realmente em imagens. A história não é contada através de palavras, mas de imagens. Mas para o roteirista, primeiramente, e num primeiro momento, a história acontece por meio de palavras objetivas e diretas. Como na literatura, o roteiro precisa ter começo, meio e fim, né? É claro, existem filmes que tem o primeiro, segundo, terceiro filme e assim por diante, mas o filme precisa começar e terminar. Por mais que o final seja aberto, ele precisa ter um final, né? Então, a história, ela não é tão diferente da literatura na forma de começo, meio e fim e de estrutura. Mas a diferença está em que, pra mim, né? Em que você não vai dar muitas palavras, assim. Você vai ser mais sucinto. Por exemplo, a gente tem o cabeçalho, que é pra saber se é uma cena externa ou interna. E a gente tem a descrição embaixo do cabeçalho. Nessa descrição, a gente pode dar uma viajada, assim, um pouquinho maior. Mas, mesmo assim, a gente não pode viajar tanto, né? Eu vou mostrar pra vocês. O roteiro vai estar aparecendo pra vocês ou do lado direito ou do lado esquerdo. Esse roteiro que tá aparecendo pra vocês é o meu roteiro do meu filme, que eu quero que se torne filme. E eu demorei 4 anos pra escrever ele, então foi um tempinho aí. Eu recebi recentemente a premiação no Festival de Nazaré, em Israel, no Festival de Mumbai, na Índia, na categoria Melhor Roteiro para Filme. Então, é um roteiro premiado e que eu tenho a honra de mostrar para vocês e me sinto muito orgulhosa, muito feliz por ter me dedicado tantos anos para escrever essa linda história. Então, eu acho que fica mais fácil eu mostrar para vocês como é o roteiro, né? Assim vocês conseguem visualizar. Porque eu só falar para vocês é uma coisa, mas quando vocês conseguem enxergar é completamente diferente. Então, aqui nessa primeira parte, lá em cima, que tá escrito Int, Israel, Haifa, fábrica abandonada, dia. Isso a gente chama de cabeçalho, tá? É isso que vai dizer pro diretor se é uma cena interna, se é uma cena externa, aonde que ela acontece. Aqui a gente tá dizendo que é uma cena interna, ela acontece em Israel, na cidade de Haifa, dentro de uma fábrica abandonada, e a cena acontece durante o dia. Aqui embaixo é a descrição, nesse primeiro parágrafo, é a descrição. O que eu tô escrevendo aqui? Eu coloquei que na cena tem um homem que se chama o chefe da máfia, ele tem 48 anos, ele tem sobrepeso, enfim.
Ele está sentado na mesa. Com ele, na mesma cena, tem mais 2 seguranças, o filho dele de 4 anos e um outro homem que trabalha para ele que se chama Adnis e ele tem 38 anos, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu coloquei como que é essa fábrica abandonada, onde ele tá sentado, coloquei também que ao lado dele tem esses 2 seguranças, né? E também coloquei aqui que o filho dele tá próximo dele, o filho dele que tem 4 anos. E esse outro homem, que é um homem que trabalha para ele, tá? Aqui, embaixo, onde tá escrito Máfia Boss, tá vendo que a coluna tá mais pequena? Então, aqui é um diálogo. Aqui eu coloquei, meu querido Adnis. Quando, nessa primeira parte que tá entre parênteses, eu coloquei que ele esmaga o cigarro na mesa, né? Então, assim, é um detalhe, mas que eu precisei colocar, por quê? Porque isso é importante pra cena. Pra minha cena é importante. Então, o ator que vai pegar esse roteiro pra ler e pra decorar sua fala, pra criar o seu personagem, é muito importante ele saber como esse personagem se porta. Embaixo tá escrito Adnes, tá? Aqui ele responde eu, entre parênteses, nervoso. Eu poderia ou simplesmente não precisaria colocar que ele está nervoso. Mas como é muito importante para mim que dentro dessa cena ele esteja muito nervoso, eu coloquei para que o ator já perceba que ele tem que estar que ele precisa estar nervoso aqui, tá? Na segunda parte, mais para baixo, continua o diálogo. Mas eu vou focar nessa primeira página, tá? Para vocês, que já é bem explicativa, bem exemplificativa de como funciona toda a estrutura do roteiro. Então, como vocês viram, eu uso bastante abreviação, porque, como eu já disse, a gente não escreve para leitor, a gente escreve para produtor, para diretor, para os câmeras e para os atores e para os figurinistas também. Então, a gente precisa ser bem objetivo. A gente tem que dar aquela viajada no universo ali que está sendo contado, mas a gente não pode extrapolar, porque não tem tempo, né? Os diretores, os produtores, o tempo deles são escassos. Então, os filmes, para eles serem produzidos, eles precisam já... O roteirista, ele já precisa estar com um projeto ali pronto, engatilhado, pro diretor olhar e falar, não, agora a gente produz rapidinho, faz as cenas, rapidinho, né? A gente produz e faz as cenas. Eu gosto muito de comparar que quando é um projeto arquitetônico, o roteiro. Quando um engenheiro, ele cria o projeto arquitetônico da casa, precisa estar bem explicado e bem técnico, né? Para que essas pessoas, os funcionários, consigam criar essa casa, que foi imaginada pelo arquiteto. Então, o arquiteto, ele tem que ser meio matemático. E nesse momento, o roteirista, ele precisa ser matemático no sentido de entender que ele precisa facilitar a vida de quem vai fazer essa construção. A construção do filme, nesse caso. Então, eu faço esse projeto de um jeito que ele seja executável pelas pessoas que vão receber. Porque como que eu vou escrever algo que alguma pessoa vai lá, vai pegar e não vai entender, né? Um figurinista não vai conseguir ver quais roupas os atores estão usando. O câmera não vai saber como a câmera deve estar posicionada. O diretor não vai saber em que espaço está acontecendo. Então, é muito importante que a gente seja detalhista, mas que a gente também não extrapole os limites do lado mais matemático da coisa. O programa que eu uso, ele se chama Final Draft. É um programa profissional. Então, uma curiosidade, cada página escrita equivale a 1 minuto de filme rodado. Então, é bem interessante. A gente tem que estar se atendo ao tempo, né? Se eu tenho 60 páginas de roteiro, eu tenho 60 minutos de filme. E assim sucessivamente.
Claro que é um programa mais caro, mas a gente pode começar. Bom, eu comecei com o Word, né? Mas eu não recomendo. Eu recomendo que vocês comecem. Tem um que se chama Celtics, que é gratuito e vocês podem começar a escrever por ali, tá? Já tem toda a formatação certinha. Gente, não dá para mexer em formatação, tá? Isso é uma coisa muito séria que não tem margem de erro. A fonte que tá aparecendo para vocês é essa, não dá para ser diferente. A cor é essa, o tamanho é esse. Os espaçamentos também tá certinho já. A gente não pode mexer jamais na formatação. Dava para fazer uma aula falando só sobre formatação, porque é um ponto muito importante e a gente não pode modificar. Por isso que eu digo que é como um projeto arquitetônico, assim. Se tiver uma linha fora do lugar, o teu projeto já não é aprovado, sabe? Principalmente em festivais. A formatação mais utilizada hoje em dia mundialmente é a Master Scenes. Vocês podem procurar ela no Google, né? E, enfim, vocês conseguem entender mais ou menos o que eu tô falando, porque eu não vou poder me aprofundar muito aqui para vocês na questão da formatação. Mas o que eu tenho para dizer é, assim como o roteiro, ele precisa ser mais técnico, mais preciso, a formatação também. Não dá para mudar fonte, é aquela que é e pronto, sabe? Então, eu trouxe um pouco hoje para vocês do universo da escrita audiovisual, que é um universo que eu amo muito, né? Que eu tenho. Ah, gente, é difícil falar porque é uma das coisas que eu mais gosto. Eu amo filme, eu amo cinema, né? Eu amo escrever, então juntou todas as minhas paixões nisso. E eu espero que vocês tenham muita criatividade para criarem as suas histórias, seja na literatura, seja na escrita audiovisual. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Desejo muita disciplina, muita resiliência, muita paciência, porque um roteiro ele não é escrito do dia para noite, né? Esse roteiro eu demorei 3 anos e quase 4 anos para terminar, então foram longos dias. Todos os dias eu escrevia e é assim. A gente constrói a nossa vida, as nossas coisas todos os dias com pequenas ações, né? Não dá pra ir lá e fazer um dia muito, no outro dia não fazer nada, porque senão as coisas não acontecem. Então, desejo criatividade, disciplina, vontade e muita curiosidade, porque a gente precisa ir atrás para entender como as coisas funcionam. Uma dica que para mim ajudou muito: leiam roteiros de filmes, tá? Tem sites que tem disponíveis, então vão lá, procurem. Conforme vocês vão lendo, vocês vão entendendo como funciona essa escrita. Para o escritor que escreve literatura, é muito mais tranquilo ele escrever, porque ele provavelmente já leu muito, né? A paixão dele pela escrita nasce da paixão pela leitura. Então a gente sabe como funciona. Mas para o roteirista, ele precisa ir atrás também e ler os roteiros para entender como é a forma, porque muda, e muda bastante. Principalmente quando a gente entende que a gente não está entregando para um público que vai se deliciar nas palavras, mas para um público que vai fazer dessas palavras realidade, que é transformar as palavras em imagens, né? Fazer a história se tornar real, real aos nossos olhos e visível para nossa imaginação. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me deixo disponível para responder qualquer dúvida que vocês porventura tenham. E boa sorte, gente. Qualquer coisa, estou aqui.